A margem sul do rio Mara amanheceu em silêncio naquela manhã de setembro. Um silêncio errado. Os pássaros que normalmente explodem em barulho com a primeira luz do sol estavam quietos. As garças tinham sumido, até os crocodilos, que vivem praticamente estacionados na lama, tinham recuado para a água funda. Os patrulheiros da Reserva Nacional de Masai Mara perceberam a anomalia antes mesmo de ver o corpo. Quando chegaram à curva isolada onde o rio Mara dobra em direção ao norte, a cena que encontraram parou os dois homens no lugar. Entre o solo e a vegetação da margem estava a carcaça de um hipopótamo macho adulto, um animal de mais de 1000 quilos, com décadas de vida e batalhas impressas em cada centímetro da sua pele couraçada. Mas não foi o tamanho do corpo que paralisou os patrulheiros. Foi o que tinha acontecido com ele. A cabeça do animal estava pendurada, mas estranhamente nada naquele animal havia sido consumido por predadores. A cabeça não aparentava ter sido cortada, mas sim separada com uma força mecânica tão brutal, tão visceral na sua eficiência destrutiva, que o único feixe de músculo que ainda ligava a cabeça ao corpo parecia um detalhe absurdo, como se a natureza tivesse deixado um único parafuso frouxo em uma estrutura desmontada por uma máquina industrial. E essa era a terceira carcaça encontrada em 60 dias. 38 dias antes, a 3 quilômetros rio acima, outro hipopótamo adulto havia sido encontrado nas mesmas condições. 50 dias antes disso, o primeiro, todos machos, todos adultos, todos com o mesmo ferimento impossível, a cabeça seriamente danificada por múltiplos golpes de força bruta. Quem ou o que estava fazendo isso com um hipopótamo de 2 toneladas no rio Mara? Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai descobrir que o maior serial killer do ecossistema africano não tem garras afiadas, não ruge, não é carnívoro e nem possui manchas. Então, para saber quem é o responsável por esses ataques, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O rio Mara não é um rio comum, é uma artéria vital. Uma estrada de água que corta a fronteira entre o Quênia e a Tanzânia e sustenta um dos ecossistemas mais violentos do planeta. É aqui que acontece a grande migração, o movimento de mais de 1,5 milhão de gnus e zebras que cruzam o rio em busca de pastagem, transformando a água em uma explosão de caos e sangue a cada ano. É aqui também que crocodilos do Nilo de 4 metros vivem posicionados como torpedos, aguardando o momento certo para disparar. O rio Mara é uma arena onde a única lei em vigor é a lei da força bruta. Durante a estação de seca, essa arena encolhe e o perigo aumenta. O nível da água cai, o que antes era um corredor largo fragmenta-se em piscinas isoladas, bolsões de lama quente e fétida, onde animais que normalmente manteriam distâncias seguras uns dos outros são comprimidos em espaços pequenos demais para predador e presa dividir. A tensão que paira sobre essas poças não é metafórica, é física, palpável. Os guias da reserva sabem ler essa tensão com o olhar. Quando o rio encolhe demais, algo sempre explode. O hipopótamo é o terceiro maior mamífero terrestre do planeta, atrás apenas dos elefantes e dos rinocerontes. Um macho adulto pesa entre 1,5 tonelada e 3 toneladas. Sua pele tem 5 centímetros de espessura nas regiões mais protegidas. E, estatisticamente, ele mata mais seres humanos do que qualquer outro grande mamífero africano. Mais do que leões, mais do que elefantes. E faz isso sem qualquer motivação alimentar. Sim, ele é um herbívoro estrito, ele abate por território. Qualquer presença não autorizada no seu trecho de rio ou na sua margem é uma declaração de guerra, e declarações de guerra têm uma resposta única e imediata. A mandíbula desse animal está entre as 5 mais fortes do planeta, e é com ela, somada ao seu peso corporal, que ele destrói embarcações e dilacera todo aquele que considera seu inimigo. Agora pense bem no que acontece quando você comprime dezenas desses animais em um espaço que diminui a cada semana. Apesar de viverem em grandes famílias, rivais tendem a se destacar. Mas voltemos à cena do crime.
Porque o mistério não é apenas o horror visual do que foi encontrado, é a lógica biológica que aquele ferimento viola completamente. Hipopótamos geralmente não morrem em combates territoriais, mas a forma como esses combates funcionam é bem documentada. Dois machos se enfrentam com as mandíbulas abertas, empurrando, pressionando, tentando encaixar os caninos nos flancos do oponente. Os ferimentos resultantes são perfurações espalhadas pelo corpo. O perdedor recua e raramente perde sua vida. Se isso acontece, pode ser devido a infecções posteriores causadas pelos ferimentos de batalha. Hipopótamos não precisam atacar até o fim do seu oponente. A batalha é uma guerra de atrito, lenta e exaustiva. O que os patrulheiros encontraram no rio Mara não era nada disso. Foi uma destruição planejada. Para realizar esse nível de dano em um animal de mais de 1.000 quilos, com pele de 5 centímetros no pescoço e vértebras cervicais como blocos de cimento, você precisaria de algo que a biologia africana, na concepção dos investigadores, simplesmente não possuía. Os primeiros suspeitos foram óbvios: um bando de leões. Um bando grande e coordenado é capaz de derrubar um hipopótamo adulto em situações extremas de seca, onde o alimento está escasso. Mas o corpo não apresentava as marcas de um ataque felino, não haviam arranhões múltiplos, mordidas, nenhum sinal de combate prolongado. E, crucialmente, leões não decapitam. A mecânica da mandíbula de um felino, por mais poderosa que seja, não produz esse resultado em um hipopótamo adulto. O segundo suspeito foi o mais intuitivo: o crocodilo do Nilo. Um espécime adulto chega a 5 metros e pesa mais de 900 quilos. Sua mandíbula é ainda mais poderosa do que a mandíbula de um hipopótamo, só perdendo para o crocodilo de água salgada. Sua técnica de caça, o famoso giro da morte, foi documentada abatendo animais grandes, até mesmo gnus adultos. Mas o crocodilo termina seu ataque por afogamento e desmembramento rotacional. Ele agarra, puxa para a água e gira. Os ferimentos resultantes são lacerações profundas e membros arrancados com golpes, não com dentes cônicos como os desse réptil. Além disso, não havia nada consumido. Nenhum predador havia se alimentado da presa. Então, o crocodilo foi descartado. A terceira pista levou os investigadores para uma direção diferente: atividade humana. Pela extensão do corte, alguns levantaram a possibilidade de maquinário, uma motosserra, um instrumento de corte industrial ou a hélice de um barco a motor, que vez ou outra fere hipopótamos quando os mesmos tentam atacar embarcações. Mas a teoria desmoronou sob 3 objeções irrespondíveis. Primeiro, ninguém havia reportado sons de maquinário durante os dias em que as carcaças foram encontradas. Segundo, os hipopótamos foram abatidos em pontos isolados, onde não há circulação humana, de safari, por exemplo, sendo inacessíveis para chegar com equipamento pesado sem deixar rastros visíveis. E terceiro, e mais devastador, os caninos dos hipopótamos encontrados estavam intactos. Um hipopótamo adulto possui caninos de marfim que valem fortunas no mercado ilegal. Qualquer caçador ilegal que tivesse chegado perto o suficiente para serrar o pescoço do animal teria levado os dentes. Todos os 3 corpos foram encontrados com os caninos no lugar. O assassino não era humano. Talvez um elefante em estado de must, que são severas alterações hormonais que deixam esse gigante altamente agressivo. Mas não havia nenhuma pegada sequer que indicasse a presença de elefantes no perímetro. E neste ponto, os investigadores chegaram a uma hipótese que parecia absurda na primeira leitura, mas que, quanto mais era examinada, mais revelava como a única explicação possível. O assassino era, provavelmente, outro hipopótamo, mas não um qualquer. Os registros de câmeras de monitoramento combinados com os depoimentos dos guias começaram a apontar para um único indivíduo, um macho colossal significativamente maior do que a média já elevada dos hipopótamos da região. Um animal que havia sido avistado pelos guias da reserva nos últimos meses em comportamentos cada vez mais extremos, que cruzava a linha do que a literatura científica classifica como territorialidade normal. Perseguindo outros machos por distâncias incomuns, bloqueando o acesso à água para grupos inteiros, atacando sem os rituais de exibição que normalmente precedem um confronto territorial e disputas em acasalamento.
O que a estação de seca e o confinamento progressivo havia feito para esse animal não era apenas aumentar sua agressividade natural, havia transformado sua territorialidade em algo que não existe no vocabulário técnico da biologia, mas que qualquer investigador criminal reconheceria instantaneamente: um padrão serial. Uma compulsão de eliminação que ia além da defesa de espaço, uma declaração de soberania absoluta escrita em sangue. E agora a pergunta que ficou sem resposta até aqui é: como? Como um hipopótamo, mesmo o maior e mais agressivo já registrado na reserva, produziria fisicamente aquele ferimento específico? A resposta está em uma das armas mais mal compreendidas do reino animal. O público geral imagina que hipopótamos têm dentes grandes e arredondados, adequados para um herbívoro. Essa imagem é fundamentalmente equivocada. Os caninos inferiores de um hipopótamo adulto não são dentes, são espadas. Podem crescer até 50 centímetros de comprimento, compostos de marfim denso, um dos materiais biológicos mais resistentes da natureza. E há um detalhe que a maioria das pessoas nunca soube: eles são permanentemente afiados. Cada vez que o hipopótamo fecha a boca, os caninos inferiores roçam contra os superiores. Esse atrito constante não desgasta as presas, ele as afila. É um processo de amolação contínua, incorporada na própria fisiologia do animal. Mas a arma em si não explica o resultado. A mecânica do golpe explica. A mandíbula de um hipopótamo abre em um ângulo de até 150 graus. Quando ele fecha essa estrutura, a força muscular envolvida supera 1.800 PSI. Para contextualizar, a mordida de um leão adulto gera de 500 a 700 PSI. Além disso, o hipopótamo, pesando 2 toneladas, tem a força do golpe a seu favor, ou seja, isso não é uma mordida de esmagamento distribuído. É uma perfuração dupla de alta velocidade, seguida do colapso de toneladas em um golpe lateral ascendente, direcionado à junção do pescoço de outro hipopótamo. As vértebras cervicais, embora massivas, não estão envoltas na mesma camada muscular que protege o tronco. Na junção entre a cabeça e o pescoço existe uma concentração de grandes vasos sanguíneos, nervos e uma articulação vertebral que, sob pressão lateral suficiente, se rompe junto com a pele. Toneladas de músculo e instinto territorial concentradas em um único movimento faria isso. O alfa abriu a mandíbula em toda a extensão, 150 graus de abertura, uma visão que a evolução de qualquer animal reconhece como sinal de extinção imediata. Posicionou o rival no ângulo correto e desferiu o golpe. Provavelmente o repetiu 2 ou 3 vezes até seu opositor encontrar seu fim. O primeiro golpe provocou um desmaio e rompimento de ligamentos. O segundo e o terceiro fizeram o estrago final. O rival estava morto antes de ter a oportunidade de entender o que havia acontecido. E já deixe seu like agora se você chegou até aqui, porque a próxima parte é onde isso ainda fica mais perturbador. 3 abates massivos em 60 dias, todos machos adultos, todos abatidos com os mesmos golpes furiosos. Em espécies territoriais, quando um dominante elimina rivais, o comportamento geralmente cessa quando o território é garantido. O nível de estresse diminui e a violência recua. Aqui, isso não aconteceu. A hipótese dos biólogos da reserva é simples, mas explicativa. O confinamento causado pela seca não apenas aumentou a agressividade do alfa, ele recalibrou permanentemente o seu limiar de tolerância espacial. Em condições normais, a visão de um macho rival que recua encerra o confronto. O alfa raivoso parece ter perdido a capacidade de registrar a rendição. O gatilho do ataque não é mais a resistência do rival, é simplesmente a presença do rival. O rio pertencia a ele. Qualquer coisa no rio era uma ofensa à sua soberania, e ofensas não tinham mais gradações. Toda ofensa recebia a resposta máxima. As águas do rio se tornaram um território interditado. Outros machos evitavam o trecho controlado pelo alfa com uma consistência que os guias nunca haviam observado. Fêmeas e filhotes permaneciam em grupos compactos nas margens opostas. Crocodilos, que normalmente dividem espaço com hipopótamos dentro de uma trégua pragmática, foram observados evitando ativamente a região. Um animal, uma área de rio, um reinado de terror que não precisava de paredes ou cercas para se manter.
ele podia ser sentido por todos os moradores selvagens. O alfa do rio Mara não está errado em nenhum sentido que a biologia possa julgar. Ele está respondendo a pressões ambientais reais com ferramentas que a evolução construiu ao longo de milhões de anos. Ele é o produto perfeito de um ambiente perfeito para criar um monstro. O problema é que esse ambiente foi criado por forças muito maiores do que qualquer trecho de rio, e enquanto essas forças persistirem, o Mara continuará produzindo situações para as quais simplesmente não temos vocabulário. Com a volta da chuva e a cheia do rio, o hipopótamo raivoso se acalmou, mas o ciclo de seca voltará em poucos meses e o alfa continua lá, submerso, invisível e esperando a centelha da fúria reacender. Deixe seu like e se inscreva, é totalmente de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Obrigado por assistir, fui!